Fala aí, povo de Deus. Bem, vamos entrar agora em mais uma etapa de Apocalipse, agora Apocalipse 6. Lembrando sempre que nós vamos traçar sempre uma visão, uma intermediária aí, porque nós temos aqueles que têm uma visão bem escatológica, sempre de coisas a vir, e tem outros que trazem aquele sentido histórico, e eu creio que Apocalipse é uma visão profética, tanto para aquilo que ocorreu, que ocorre e que ocorrerá. Lembrando que nos primeiros capítulos nós vimos aí que quando João escreveu o Apocalipse, a ordem do Senhor era que entregasse a quem? Isso, as 7 igrejas da Ásia. Então era já um momento direcionado, porque as igrejas tinham suas cartas e era necessário que trouxesse revelações para aquela igreja daquilo que viria, porque olha, tempo difícil para aquela igreja. Você imagina só, tempo de perseguição, sabe? Jesus já tinha subido ao Pai, e uns diziam que era mentira, que o seu corpo tinha sido roubado, e tantas invenções. Aquela igreja estava desnorteada, sem norte, então precisava de um norte. O Senhor Jesus então libera a visão a João para a igreja, só que para a igreja da Ásia, para a nossa igreja, para a igreja dos nossos filhos. Eu creio nisso. Vamos continuar lá em Apocalipse 6, no versículo 1 diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós temos aí a visão de alguns estudiosos escatológicos que creem que esse cavalo branco seria exatamente essa liberação do cavalo branco com o cavaleiro, seria o anticristo. E nós temos uma outra visão, que agora eu creio mais, que na verdade seria uma liberação, ou seja, esse cavalo branco, o cavalo ele tem a representação de força de guerra, sabe? O povo daquela época entendia isso, que qualquer exército forte tinha que ter cavalos poderosos. Então foi liberado um cavalo branco. E essa cor branca agora não está falando mais de pureza, mas está falando de paz. Olha aí, ó. Sabe, uma guerra que traz paz. Olha o final da história, né? Então, o Senhor Jesus sabia do momento daquela igreja, aliás, o momento daquela e da nossa, né? Momento de perseguição, momento de dificuldade. Olha, aquela igreja da Ásia era imposto que elas adorassem a César e a outros deuses, mas elas só aceitavam um Deus único, então era uma pressão terrível. A nossa igreja também passa por pressões, nós temos a igreja perseguida, tanto fisicamente quanto moralmente, mas temos, então, há algo liberado dos céus, e o cavalo branco, ele simboliza algo. Na concepção histórica, nós acreditamos que seja os 7 selos, ele começa da liberação do Evangelho, da ascensão do Senhor Jesus até a volta do Senhor Jesus. Então, os selos representam isso, de um tempo de revelação. A igreja do Senhor, aquela igreja precisava do norte, lembra? Ela precisava ser direcionada, e nós também precisamos. Então, esse cavalo branco é o início de todas as coisas, é quando é liberado o Evangelho, e os históricos creem que o cavaleiro do cavalo branco, ele é o Senhor Jesus, porque diz: e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e esse arco é o símbolo de guerra, ou seja, de lançar alguma coisa, e foi-lhe dado uma coroa. Essa coroa é a mesma dos anciãos, ou seja, coroa de vitorioso, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse que foi liberado nos céus? É o Senhor Jesus. Então ele começa contando toda a história do Evangelho. Bem, alguns dizem: mas não pode ser o Senhor Jesus, porque ele estava abrindo o selo e não iria liberar ele mesmo. Eu creio num Deus que ele pode todas as coisas, e ele pode estar em todos os lugares, porque isso aí é atributo de Deus. Mas tudo bem, sem pegar esse tempo, nós cremos sim que é o Evangelho, e esses que dizem que não é Jesus, mas diz que é o Evangelho, mas não existe Evangelho sem Cristo, mas foi liberado o Evangelho, é o início de todas as coisas,
e essa guerra é para vencer. E quem é Cristo, senão a palavra liberada? O Senhor Jesus está mandando dizer à igreja que é uma palavra liberada nos céus desde o momento de cruz, para que haja vitória, para que você saia vencedor. Aquela igreja perseguida daquele tempo vai sair vencedora. A igreja perseguida do nosso tempo vai sair vencedor. E olha, não interessa o momento que você está passando, o cavalo branco já foi liberado nos céus. Há uma palavra que o Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lembra? O próprio João falou isso? Então uma palavra de vitória sobre a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor. O arco vai ser lançado como flecha, palavra de vitória sobre a sua vida. Olha, passamos dificuldades, passamos momentos terríveis, enfermidades, pandemias, mas o nosso fim é de vitória. É vitória. Quando o selo for aberto, a sua vitória, quando o último selo, o 7º selo for aberto, e quando você estiver diante do trono do Senhor, vai ser anunciada a sua vitória como igreja do Senhor. A sua vitória, a minha vitória, a vitória de toda a igreja do Senhor. Por quê? Porque estamos juntos, nós somos um.